Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando e nessa sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo, em frente à Secretaria da Educação do Estado, um ato contra as demissões dos professores categoria O da rede estadual de ensino. Dentre as convocações para esse ato das organizações que foram, também tinham pautas como ser um ato contra as eliminações arbitrárias do último concurso para professores que teve alguns meses atrás, e também tinham outras pautas. Vale dizer que esse ato, pela própria APOESP, que é o sindicato representante dos professores da rede estadual de São Paulo, esse ato foi chamado de Encontro Estadual de Professores da Categoria O. Então teve aí várias pautas sendo discutidas, e fiquem agora com as entrevistas que o Mesa de Debates conseguiu pegar nessa cobertura que a gente fez. Eu estou aqui com a Denise, do POR, da Corrente Proletária na Educação, e eu queria saber, primeiro, qual a importância desse ato, que na verdade é uma reunião, né? O que você acha dessa convocação, dessa mobilização aí da POESP? E além dessa mobilização especial, das críticas que vocês têm e tal, quais são as questões aí importantes para destacar para o ouvinte dos professores do estado de São Paulo, com relação às demissões aí da categoria O e outros pontos? Bom, tudo bem, eu sou Denise, conselheira de Itaquera, já me chamaram até de Cida, né? Agora há pouco. Eu falei, a Cida morreu em 2016, né? Bom, enfim. Então, assim, nós viemos para cá sabendo que seria esvaziado. Eu, francamente, achava que teria mais pessoas, principalmente professores categoria O de 2018, 2019, 2020. Mas o que aconteceu? Bom, primeiro que a categoria está... 48% da classe são esses professores contratados. Segundo, esses professores estão completamente embrutecidos intelectualmente, mentalmente, fisicamente. Receberam a bomba de que todos seriam cortados, não é? Agora, dia 15 hoje e dia 31, né, a outra metade, e não expressaram nenhuma reação. Terceiro, por que aqui é só por isso que está vazio? Eu vou dizer para você que não, que a direção do sindicato, da POESP, ela é muito ligada ao parlamento, não é? Ela é parlamentar, inclusive ela é vice-presidenta agora, mas ela é parlamentar, né? E ela apostou nas negociações com o governo FEDER, com os parlamentares da Assembleia Legislativa, sobre algumas reivindicações nossas. Quais são? A primeira, as APDs. O que são APDs? São aulas feitas a mais, nós trabalhamos a mais, fora da jornada. Só que o categoria O está trabalhando dentro da escola, os efetivos não. Então são 7 aulas a mais na escola, 7 horas a mais, né? Segundo, a segunda ideia foi a falta-aula, não é? Negociar a volta da falta-aula e não transformar 15 minutos de falta em dia inteiro, porque isso estava matando também os professores categoria O. Tirando essa ideia, essas duas ideias que foram negociadas, negociou também com o FEDER que ele era burro de demitir todo mundo. Porque como é que vão ficar as escolas sem professores? Porque 48% da categoria é contratado. Ainda que ele tenha feito uma reforma curricular, o Tarcísio, reduzindo para um itinerário formativo para o ensino médio, ele retirou 2, ou seja, já elimina não precisa de muitos professores, né? Então já não precisa de 2/3, não é isso? Pois bem, ainda que tenha feito esta reforma, mas ele também fechou salas em outubro. Veja, antes de finalizar o ano, ele já mandou fechar os primeiros anos da noite do ensino médio, e mesmo durante o dia, na nossa região, tentou fechar um 3º aninho na escola que a gente trabalha, chamado Liberale, no Jardim Santo André. Qual foi a diferença? Acho que foi a única escola que não fechou, porque imediatamente, quando o supervisor chegou lá, em outubro, no mês retrasado, nós já fizemos reunião de pais, tinha reunião de pais, de bimestre, já fizemos a reunião contra o fechamento, contra a privatização de tudo, coletamos assinaturas, fizemos uma comissão
e fomos na Leste 3 discutir. E falamos, não tem como fechar. Para que fechar? Não é? Sem contar os PCDs, etc. Então não fechou. Foi a única escola. Mostrando o método correto. Qual é o método correto? É as conversinhas de bastidores na Assembleia Legislativa? Não. É a luta concreta. É a luta de rua. É a luta com os pais, com a comunidade, chamando todos para lutar. E aí eu digo, quando o governo chamou o fechamento de tudo, é demissão. Por mais que ele fale que 2018, 19 e 20 vai fazer a quarentena, 40 dias sem vínculo, e o de 2021, 22, 23 não tem quarentena, mas cessou o contrato, significa mudança também no salário. Então, veja, não é no qualquer conversinha que olha, há tanto de reivindicações que nós temos, chamados na última assembleia que nós tivemos, em outubro, não é? O que conseguimos disso daqui? O que nós conseguimos? Mantém as APDs, só que local de livre escolha, então não tirou, não é? E a falta aula, só a falta aula, o resto. Mas aí nós ficamos pensando, até conversamos, ele vai ganhar muito dinheiro com fechamento de salas, de turno, de EJA, então devolver a falta aula, na realidade ele vai descontar do mesmo jeito, ele só não vai descontar um dia inteiro, não é? Então vai ganhar muito dinheiro. Segundo, a direção do sindicato, à medida que soltou ontem à noite, que o governo estava recuando e foi prorrogado os contratos, é falso, não foi prorrogado, não é? Criou o quê? Uma satisfação, não é? Isso também determina o esvaziamento. Lógico que estava difícil mobilizar nas escolas, porque o pessoal está bem cansado. Nessa época do ano, então, piorou, não é? Mas o terceiro ponto é que essa direção do sindicato, ela trabalhou com esta meta. Teve um conselho de representantes a semana passada, nós defendemos que tinha que ter assembleia, ainda que seja no final do ano, para chamar, porque ia ter muitas demissões, 90 mil, né? E a direção do sindicato chamou uma reunião. Então, veja, foi trabalhado para fazer o que nós chamamos de colaboração com o governo. Colaboração de classe. Não tem estardalhaço, o governo fica bem na fita e mais. Agora vamos aos porquês, né? Tarcísio não está bem na fita. Você viu que ele já comprou briga com todo mundo, né? Comprou briga na época com os livros didáticos, com as empresas, os grandes monopólios. Os empresários estão putos com ele, com o FEDER. Mas na época a direção do sindicato, com esse mesmo caminho de fazer discussãozinha parlamentar, não chamou a luta. Então, perdeu a chance de acabar com o governo. Segundo, esse governo comprou essa briga aí, agora comprou a briga direto com os trabalhadores também, não é? E com os empresários também. Então, veja, hoje foi publicado que a privatização que ele fez da Sabesp está cheio de problemas. E os prefeitos também não querem. Então, ele comprou briga com todo mundo. O que caberia? Fazer uma conversinha com os parlamentares ou chamar a assembleia? Chamar a assembleia. Então, mais uma vez, a direção do sindicato, que é petista, que é reformista, acaba colaborando com um governo que não consegue se assentar. O governo não está bem das pernas. Falta um triz para derrubar, não é? Ele prendeu os nossos companheiros, e nós tivemos 8 demitidos do metrô na greve do dia 3. Nós tivemos 4 presos a semana passada, dia 7, não é? Já foram soltos. Eu imaginei que ia ficar mais tempo preso, mas foram soltos. Por que foram soltos? Porque não está clara a privatização da Sabesp. Então, veja, o governo não está com essa bola toda, não é? Mas tem mais um detalhe. Por que essa direção insiste nessas negociações? Porque antes de ontem, dia 12, dia 12, teve um evento em Brasília, onde o governo Lula-Alckmin, que é um governo burguês, né, chamou todos os prefeitos e governadores para oferecer empréstimos para obras. E aí o Tarcísio foi o primeiro beneficiado, com um cheque de 10 bilhões de reais. Obras, então, BNDES, Banco Público, 10 bilhões. Então, veja, Tarcísio tem um plano de cortar 10 bilhões das verbas da educação aqui de São Paulo.
Ele vai ganhar com certeza, se não tiver luta na rua, se não tiver greve, ele vai cortar. Vai reduzir de 30% para 25%, significa 10 bilhões. Então ele ganhou 20 bilhões para privatizar o resto. O pior, Lula vai dar o depoimento, pode pegar o jornal de ontem, vai dizer o seguinte, que era um prazer enorme receber Tarcísio em Brasília, e que estava dando dinheiro, independente de que partido ele era, ou o Jader Barbalho, ou o Lira, porque ele dá o dinheiro, porque é isso que existe o dinheiro das verbas públicas. É para privatizar quando as empresas não querem fazer. Então, está claro agora, este governo não está com os trabalhadores. É um governo que está servindo para gerir os negócios dos capitalistas. Está dando dinheiro. A gente fala que é a estatização burguesa, capitalista. Não é? Está sob o controle do Estado, você estatiza privatizando. Ponto. Está aí. Então, veja, não tem outro jeito. Só resta aos trabalhadores da educação, das fábricas, para lutar contra as demissões, contra as guerras da Palestina, não é? Na Ucrânia, contra a destruição e a barbárie que esse sistema privatista, capitalista impõe. Foi lutando nas ruas para defender sua própria vida, seus próprios interesses enquanto trabalhador. Caso contrário, essa barbárie vai aprofundar. Não é? E nós somos do Partido Operário Revolucionário, nós combatemos a barbárie capitalista, combatemos todo o capitalismo, achamos que está putrefato a nível internacional, porque está putrefato e impõe a barbárie aos trabalhadores. Veja se os grandes trilionários estão sem emprego, estão passando fome, depende de Bolsa Família. Não, os trilionários estão demitindo. Os trilionários estão fazendo guerra para pegar mais dinheiro dos países atrasados, pegar petróleo, não é? Veja a Braskem lá em Maceió. Gente, afundou Maceió, está afundando tudo. Explorou o tal do Salgema durante 20 anos. Veja a Ford que teve aqui, explorou toda São Bernardo, o prédio ali, a região, usou água, usou rio, e depois vai embora com trilhões de dólares e deixa todo mundo na mão. Quem sai prejudicado? Os trabalhadores. Por isso nós não queremos uma sociedade que tenha trabalhadores prejudicados. A sociedade possível que os trabalhadores têm que construir é uma sociedade onde todos trabalham e todos dividem a riqueza, que nós chamamos de socialismo. E só vai ser construída se os trabalhadores se unificarem e forem dirigidos pela classe operária. Porque professor, ele passa no concurso, ele dá o pé na bunda do outro, ele é individualista. Então, nosso papel é chamar todos para unificar, mas a classe verdadeiramente unificada é a classe operária. Então, ela que tem que dirigir o movimento revolucionário no país. Então, é esse o recado que a gente tem que dar. Obrigada. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com o Victor, do MRT, do Nossa Classe Educação. E eu queria saber o seguinte, você que é um dos professores categoria O que teve o contrato encerrado, né? Primeiro, o que vocês trazem aí para essa discussão do encerramento dos contratos que vocês acham importante a população saber? E que outros problemas da educação no estado de São Paulo, da educação do estado de São Paulo, você acha que é importante destacar aí nesse dia de luta, ou talvez até criticando como foi feito esse dia de luta? Sim, bom, primeiramente esse dia de luta está sendo mais rotineiro, né, como sempre, né? O sindicato não tem se posicionado aí de forma ativa, de organizar nas ruas mesmo a nossa luta, né, de organizar, de fomentar em cada subsede, cada escola, no chão das escolas, a mobilização dos professores, né, para de conjunto a gente conseguir lutar pelos nossos direitos. Na verdade, a figura da direção hoje na Bebel é esperar sempre que uma resposta através do parlamento, né, acreditar que é na Lesp que nós vamos conquistar nossos direitos, e nossa classe, a gente acredita que não, é a nossa auto-organização, né, que vai conseguir isso. Aí justamente essa questão, por exemplo, agora dos categoria O, né, que você colocou, ela é extremamente importante porque hoje mais de 50% dos professores estaduais em São Paulo são categoria O, vem desse contrato aí precário que o Dória já tinha deixado na educação e se intensificou aí mais ainda os ataques agora na figura do Tarcísio, né?
E agora a gente tem aí milhares de professores que têm um contrato encerrado, vão começar o ano sem a garantia de alguns meses com salário, né? Sem a garantia de se vão conseguir atribuir aula, está na promessa de que vão conseguir, mas a que custo, né? Professores que estão dando aula aí há muitos e muitos anos na rede e que talvez não consigam, ou vão acabar ficando com aulas muito remanescentes, ou que não vão conseguir completar a sua carga por conta justamente desse concurso que vai acabar deixando eles em últimas opções lá na fila de atribuição, né? Porque, como a gente viu, milhares também foram desclassificados por conta da videoaula ou mesmo na parte de heteroidentificação, né? Então, nossa classe, a gente bate muito forte ainda nessa questão de que todos sejam efetivados sem a necessidade de concurso público, porque nós estamos falando do mesmo trabalho, né? E os professores já se mostraram há anos, pelo menos os que estão aí na rede há muito tempo, né? Como categoria O, que eles são capazes de dar aula. Entendi. Obrigado. Eu estou aqui com o Sérgio e com o Igor, eles são REs das escolas deles, no caso os dois são categoria O, o Igor e o Sérgio também são da oposição combativa, mas o Sérgio é do PSTU também, e no caso, só para contextualizar melhor, o Sérgio foi um dos demitidos, embora ele vá voltar aí por causa do concurso, né, para atribuição de aulas, mas eu queria saber primeiro de vocês, qual é a questão que vocês acham importante colocar para a sociedade sobre essas demissões dos professores categoria O no estado de São Paulo? E, para além dessa questão específica, o que mais vocês acham importante pontuar sobre a questão dos professores no estado de São Paulo, sobre problemas, a repressão e outros dos ataques que vocês vêm sofrendo? Bom, Ulisses, eu acho que você começa pelo seguinte: a educação, a gente vê que a educação ela não tem prioridade nos governos anteriores aqui no estado e agora nesse. Por quê? Porque você tem uma boa parte da categoria, ela é contratada, e a metade, é mais do que a metade da categoria. Então, dentro disso, o que você precisava fazer? Realmente um concurso, não um concurso fake, como foi esse feito agora em agosto, julho e agosto, onde você está pegando 15 mil apenas, e a nossa demanda dentro da escola são de mais 100 mil professores. Então é uma coisa mentirosa, e foi feito isso para construir, ter uma forma de classificação por concurso, para simplificar a atribuição deles, que era feita de outra forma e sem concurso, pela pontuação. Isso até 22. A partir desse ano, pegou a pontuação, que é o tempo de experiência dos professores, tanto os efetivos como os contratados, o categoria O, e também o estável, que é o categoria F, né? Desse tempo, pegou o tempo de exercício e o tempo em sala de aula e jogou no lixo com um atributo novo para classificação, em cima da questão da experiência, que é o quê? A carga que ele vai pegar de aulas, para mais ou para menos. Então, a jornada maior passa em cima daquele que não está fazendo jornada menor, pode ser por problemas de saúde, mas também pode ser porque ele está fazendo um mestrado, um doutorado, está se especializando em alguma coisa, ou pelo fato também de preparar boas aulas e não dar uma pancada de aula na semana, entende? Poder fazer um bom trabalho. Não está preocupado só exatamente em ter um salário maior, porque está trabalhando mais. Agora, eles trazem esse critério para punir a gente, no sentido, você, categoria O, você não pode faltar, se você faltar, você vai correr o risco na segunda falta de encerrar o seu contrato e só vai poder voltar depois de um ano. Então não é assim, encerrou e volta no mês que vem, né? Então, dentro disso, a gente tem essas dificuldades todas, né, de uma precarização da educação estadual, da educação pública estadual básica, de um quadro de desmonte, que na verdade traz uma filosofia, não, uma ideologia bastante neoliberal, no sentido de transformar tudo em empreendimentos, em coisas que os empresários vão estar podendo lidar melhor com isso. Agora, o que é melhor para a população, para a educação? É uma empresa que visa o lucro, ou uma empresa pública que cuida do bem-estar social e que recebe receita e imposto para isso? É mais ou menos como eu vejo isso, então é muito importante para que todos possam estar participando dessa luta agora, no final e no começo do ano, e também na atribuição, para que a gente possa junto mostrar
para o governo que ele não vai conseguir fazer tudo. Nós temos que nos mobilizar. E para isso é um trabalho de conscientização que a gente tem que ter. Eu passei por esse momento também, então procuro dar a minha cota de participação nessa mobilização. Mas acho que o Igor pode falar algumas coisas também importantes aqui sobre essa questão, né, da qualidade que a gente busca e do desmonte, né, que vem acontecendo com essas ações práticas do governo sobre nós, né, Igor? Então, o que eu vejo é que no magistério nacional há um problema que são esses contratos de servidor temporário, que eles não são seletistas, né? Então, por exemplo, esses contratos que os estados eles vêm abusando, eles não têm direito a FGTS, não têm direito a seguro-desemprego, e uma questão muito importante é que alguns estados como São Paulo, Distrito Federal, não estão repassando o INSS do categoria O. Ele recolhe o dinheiro do INSS e não passa para o órgão, né? Então, o categoria O está totalmente desprotegido, está sendo demitido ou em interrupção de exercício e sai com uma mão na frente e outra atrás sem nenhuma proteção social, né? O meu INSS, por exemplo, o último repasse que o governo fez foi em setembro de 2022, ou seja, tem mais de um ano, né? Eu vou de moto para a escola, então assim, se ocorrer qualquer acidente comigo, né, a minha família, o meu filho fica desamparado, né, porque eu vou bater na porta do INSS e vou dar com a cara na porta. Então é essa situação do categoria O, que não só se limita aqui ao estado de São Paulo, mas no Brasil, que está provocando um sucateamento da educação no Brasil. Essa é a minha interpretação. Beleza. Obrigado, gente. Eu estou aqui com o Claumir, com o Manuel, professores da Rede Estadual de São Paulo. E eu queria, primeiro, se vocês quiserem aí apresentar, se vocês são organizados, onde vocês são, né? E queria saber com relação aos contratos encerrados da categoria O, o que vocês acham importante trazer sobre essa discussão? Eu sou Claumir, professor, 36 anos em sala de aula, militante desde os 13 anos e assim, na PUESP 36 anos, né? Dirigente da PUESP e a gente agora aposentado. É um problema muito sério que a gente tem com relação a esses contratos. Por quê? Porque simplesmente quando isso foi criado lá pelo governo Serra, a gente brigou, porque simplesmente acaba o professor. A ideia era que ele ficava 200 dias em sala de aula e 200 dias fora. Ou seja, o professor trabalhava um ano sim, um ano não. E a gente conseguiu, com muita pressão, com muita organização sindical, com muita organização dos professores, com várias assembleias, com várias paralisações, a gente conseguiu reverter isso e a gente, de certa forma também, a gente conseguiu, com várias pressões, estender esses contratos, né? Eles passaram a ter 3 anos, com muita pressão eles passaram a ter 4 anos, agora 5 anos. Esse ano a gente conseguiu fazer com que os professores vão para atribuição. Eu acho que a gente tem uma bancada de esquerda na Assembleia Legislativa, né? Quem mais pela nossa segunda presidenta Bebel, que um pouco organiza isso, né? Que chama o povo, né, as bancadas do PT, do PSOL, do PCdoB, né, que acabam, do PDT também sempre votou com a gente, o único deputado que tem lá. Então isso acaba ajudando pela pressão que a gente faz mesmo. Então a gente acaba mudando algumas coisas. Então é complicadíssimo, né? Hoje mesmo eu recebi uma pessoa, falou assim, amanhã acaba o contrato da minha filha e ela vai ficar desempregada, vai ficar sem receber, como é que vai ser o salário dela em janeiro, em fevereiro, etc. Então assim, é simples, simplesmente o governo não está nem aí. Quer dizer, o professor tem filho, ele tem os aluguéis, ele tem que comer, ele tem que se vestir, ele tem que fazer as coisas dele e simplesmente o cara corta o salário. Então é um pouco isso. O que você acha, Manuel? Mesma pergunta? Olha, eu concordo com o nosso companheiro aqui, que eu sou o professor Manuel, estou na rede também há 29 anos e antes de trabalhar dentro da rede eu já tinha uma prática sindical
um pouco diferenciado da PUESP, porque eu era metalúrgico de dia e dava aula à noite. Então, se a gente for jogar aí, ultrapassa os 30 anos de magistratura, né, na questão. E a gente percebe assim que os governos do PSDB vieram num desmonte da máquina pública em relação à educação, porque fica nitidamente claro dos governos anteriores do PSDB a tendência à privatização da educação do Estado de São Paulo, porque é uma máquina de fazer dinheiro. Se ela hoje for privatizar, o que era investimento na educação, hoje vai virar uma fonte de lucro. E o resultado a gente sabe qual é. Você contrata o que tem na praça. Só para você estimar, o governo Tarcísio, como o governo do Rodrigo anterior, em vez de fazer concurso para efetivar e criar uma base sólida de professores no estado de São Paulo, não, eles vêm cortando os concursos públicos, jogando todos os professores no categoria O. E o categoria O, se você pegar o plano de contrato dele, você vai ver que é um plano de contrato onde o professor é jogado dentro de um sistema de escravidão assalariado. Quer dizer, o cara não tem direito a nada, ele não pode nem ficar doente. Se ele ficar doente, faltar um dia, está no olho da rua no outro. O Estado manda embora. Como se o governo do Estado tivesse professor para repor quem ele perde, que é uma tremenda de uma mentira. Não sei se você pegou os dados, o companheiro pegou os dados do ano passado, tinha quase 40 mil aulas livres no estado de São Paulo porque não tinha professor. E esse fator, por que não tem professor? Primeiro, péssimas condições de trabalho. Você falar hoje que o professor tem uma boa estrutura de trabalho dentro das salas, dentro das escolas públicas, é uma mentira clara, tá? Tanto que eu faço uma aposta aqui com o governador Tarcísio. Eu quero que ele me apresente o ABITSE de 50% das escolas públicas do estado de São Paulo. Só 50, que dá quase 3 mil escolas. Eu quero só 50, mas para não jogar gasolina na fogueira, eu já jogando, eu garanto para você que 90% das escolas do estado de São Paulo não tem ABITSE do Corpo de Bombeiro. E se caçar nas prefeituras, também não tem ABITSE. Então, as condições de trabalho é extremamente cruel em relação aos professores do Estado, tanto o efetivo como o categoria O. O categoria O, ao contrário do efetivo, ele está largado, encerrou o contrato, ele vai para a rua, 2 anos, né? O contrato, ele vai para a rua com uma mão na frente e outra cá atrás, tá? Não tem fundo de garantia, não tem... como é que é? Nem 13º. Nem 13º, não tem mais nada. O contrato é o típico contrato do senhor Bolsonaro e do senhor Temer, que destruiu a legislação trabalhista brasileira. O categoria O está jogado às traças. E na realidade, você pega um pessoal, vamos falar bem na cara dura, que no 3º ano ele já está dando aula. E aí não tem prática, não tem estágio, não tem preparação. Então não vamos falar que o categoria O é o melhor professor do mundo, porque não é também. Tá? Primeiro porque não tem preferência, não tem especialidade, não tem tempo, não quer dizer que ele não vai atingir um patamar excelente, tá? Mas é aí a diferença de você contratar um cara que vai se sujeitar a ganhar um salário e não a fazer uma evolução funcional ou uma evolução de conhecimento. Porque para a categoria O vai ser aquilo lá, o salário dele que está marcado, as evoluções para ele não funciona nada. Mas aí eu tenho uma discordância nessa questão. Por quê? Claro que a gente tem aluno nem de 3º ano. A gente tem aluno de 1º ano que já está dando aula. Mas isso não é a regra geral.
né? A regra geral é que nós temos sim uma grande quantidade dos 50 a 60 mil professores categoria O na rede. Nós temos professores se aposentando já como categoria O, inclusive, né? Porque já tiveram o seu tempo. Então nós temos professores categoria O com 10, 15, 20, 25 anos de estado. Não, essa é a excelência, né? Então assim, com experiência, só que não tiveram a sua efetividade por alguns motivos, pela falta de concurso, pela falta de condições, né? Então assim, a gente tem essas tendências desses governos que cada vez pior e assim, esse governo especificamente tem tido uma grande perseguição, principalmente aos professores que são militantes de esquerda, né? Professores que têm uma cabeça um pouco diferente, não necessariamente de política partidária, mas professores questionadores, etc., têm sido perseguidos, têm sido cessados com contratos, têm sido cessadas designações. Então esse governo que está aí hoje, né, um governo que não conhece São Paulo, etc., mas a gente soube porque ele veio, né? Veio para trazer dinheiro para alguns determinados empresários, e que há uma perseguição direta, inclusive essa questão da privatização, né? A gente conseguiu barrar semana passada na CCJ, na Assembleia Legislativa, o projeto que o governo estava apresentando de diminuir a verba para a educação em até 10 bilhões e abrir para que a escola fosse administrada por contratos, por pessoas externas. Então isso é complicado. A gente conseguiu segurar também nesses últimos tempos as escolas militares que querem implementar. Quer dizer, se militar fosse bom, não teria problema, né? Se as escolas militares fossem bom, não teria problema. E aliás, o maior índice de suicídio são de filhos de militares, né? Existe uma estatística aí. Então assim, a gente tem que balizar essa questão. Tem professores categoria O que não tem o preparo? Sim, mas eles também estão se esforçando para ter. Agora o governo não quer essa questão. Eles querem contratar professores e a lei que foi aprovada, o plano de carreira que foi aprovado no governo Dória ainda, ele permite isso, o professor terceirizado. Então é o professor que está se chamando aí de professor uberizado. Você só chama, ele só vai para uma aula, 2 aulas, ele recebe por aquilo, mais nada. Então acho que é um pouco isso que a gente tem que... E eu acho que essa manifestação aqui é para fazer essas mudanças, para que os professores tenham direito a uma dignidade mínima no final do ano, de ter a sua tranquilidade para descansar, para ir viajar com a sua família, ou mesmo para passar com os filhos, ter a sua condição, passar um Natal, um Ano Novo mais tranquilo, e o que hoje não é condição para um monte de professor. Posso dar uma entrada? Essa questão de tranquilidade dele, que ele fala no trabalho, eu desde a época, hoje eu estou morando no interior, tá? Professor no interior, fui professor aqui na região do Grande ABC. Desde quando eu fui para lá, já tinha essa crise. Chega no final do ano, o professor vira um desespero. Parece que os caras acham que os professores, e aí independente se é categoria O ou não, são os piores criminosos. Porque começa uma onda de perseguição para cima de professor, já não bastasse o salário que é baixo, que o estado de São Paulo não paga nem o piso nacional. Só para você ter um conhecimento, só tem 2 estados. O maior estado, a maior arrecadação do país, economia, é o terceiro pior salário do país. Só perde para Alagoas e Sergipe. É brincadeira, cara. Estados aí que não tem o potencial de arrecadação que o estado de São Paulo tem, paga muito mais do que o piso nacional, e o estado de São Paulo nem o piso nacional paga. E aí vai decorrendo todo o processo do estado mais rico.
Porque quando a gente fala categoria O, a gente tem que falar qual é o nível de especialização. E é que nem ele falou aqui, existem professores categoria O, não tirando o mérito da pessoa, mas no primeiro ano de faculdade, cara. Você acha que um categoria O, que está iniciando no primeiro ano, ele entra ganhando mais do que um professor efetivo, que está há 20 anos dentro do Estado? É um negócio, é umas discrepâncias terríveis dentro do Estado de São Paulo. E aí você observa o desmonte da máquina de educação do Estado de São Paulo. Mas eu reitero que isso é uma minoria dos professores. É uma minoria, eu sei disso. Você não tem 1% desses professores categoria O nessa condição. A maioria são formados, eu repito, a maioria são formados, têm experiência de 10, 15, 20 anos na rede estadual, então não dá para você pegar uma questão muito específica e usar o argumento que o governo argumenta, né? que é a desqualificação dos professores. Na nossa concepção, não. Na nossa concepção, o professor categoria O é tão qualificado como um efetivo, né? Que teve a formação, teve a sua condição, por algum motivo não conseguiu passar no concurso, ou porque não teve concurso. Até porque os concursos nos últimos anos foram engodos na realidade, né? Você tinha 100 e tantos mil professores categoria O, você abriu 15, o cara abriu 15 mil vagas, quer dizer, 10% da necessidade. Então você não consegue efetivar isso em todo mundo. Teve gente que passou até com boa condição, só que não tinha vaga para ele. Por quê? Porque o próprio governo não abre essas condições, né? Então o que a gente tem que fazer? Né? Não tem interesse. Não tem interesse disso. Então o que a gente tem que combater? É essa questão, esse projeto do governo, que é a terceirização da educação, né? Colocar a gestão da escola para iniciativa privada. Então é assim, é o mesmo que o Maluf quis colocar lá atrás, que o Bosch, né? É assim, eu monto uma entidade, é o que acontece na saúde, eu monto uma entidade, então eu contrato os professores. Então eu recebo bem, os professores ganham pouco e naquelas condições. Tem meta. Se você atingiu a meta, você tem uma bonificação. Se não atingiu, você roda. A base deles é o Quércia. O Quércia começou isso daí, o Quércia é falecido, o governador. Quando ele começou isso aí, ele queria imitar o modelo da cidade de Nova York, onde o professor, a escola, ganhava por produtividade. Então a escola não tem mais o saber como ponto crucial, mas sim o resultado. Então se o cara passasse, estava bom. Não importa se ele é um cidadão crítico ou não. Tá? E eu tenho uma visão um pouquinho diferenciada da dele. Tá? Eu não vou desqualificar o professor categoria O, mas eu vou te falar, o interiorzão tá bem ruim, viu, cara? Tá bem ruim dentro dessa visão. Não é só o interior, aqui a capital também, a grande São Paulo também. Mais, né? Mas assim, tá ruim, por quê? Porque falta condições na educação. Aí eu concordo. Você não tem condições de trabalho. Ontem à noite uma professora me ligou, trabalhou comigo, ela falou, a gente paga para trabalhar, a gente vai fazer as coisas, a gente coloca dinheiro do bolso. Então por quê? Porque você não tem condições, você não tem material. Chegou um momento que ficou meio cômico isso, mas chegou um momento que não tinha papel higiênico nas escolas. Não, o pessoal estava levando. Mais rara. Então assim, você não tem material, você não tem condições, você tem um ex-presidente, por exemplo, um ex-ministro da Educação, que incentivava e os parlamentares de babacas... de ouro a gente manda verba. Não, então, mas assim, que orientava a gravar professor que falasse sobre marxismo, sobre o esquerdismo, sobre comunismo, sobre escravidão no Brasil, era proibido. Então, assim, essa é a qualidade que a imprensa vende, que eles vendem. Então, acho que é um pouco isso, né, que acho que deu o seu tempo. Beleza, obrigado.